Olá galera, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o interessantíssimo Os Meninos de Nápoles, do Roberto Saviano. Bom, nossa, esse livro foi uma grata surpresa pra mim, assim, porque era um livro que eu tinha curiosidade de ler, e aí eu acabei conseguindo o e-book dele. Tava aqui no meu Kindle e tava no trabalho, eu tinha acabado de ler o Complexo de Portnoy. E daí eu tava muito com medo de que eu não tinha mais nenhum outro livro, só tava com Kindle. E aí eu falei assim, caralho, que indecisão. Aí eu postei no Instagram perguntando qual livro ler. Tava competindo com o Mass Club, aquele livro da Todavia sobre sistema carcerário feminino. E o pessoal acabou votando nesse. Acho que foi uma coisa bem agradável porque eu não tava com tanta pretensão de ler esse livro tão cedo e foi uma leitura que eu gostei pra caramba. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse livrinho. Bom, Os Meninos de Nápoles é uma série e eu vim descobrir isso depois que eu comecei a ler, que eu tava pensando assim, caralho, essa história não vai finalizar nesse primeiro livro. E ele é o primeiro de uma série, eu não sei quantos livros vão ter, eu não pesquisei também. E os Meninos de Nápoles a gente vai então conhecer a história de um grupo de amigos que tem ali como um líder o Nicholas, que é um rapaz de 16 anos que mora em Nápoles e tem uma vida meio que de classe média e tudo mais. E ele tem um sonho muito grande de entrar numa boate super badalada que tem lá, que se chama o Novo Marajá. E ele tem esse desejo, e os amigos dele também têm, são muito deslumbrados com uma vida de máfia, porque Nápoles supostamente é dominada pela máfia. E então eles têm muito esse deslumbre com a questão das mulheres, dos locais, do dinheiro, porque isso é uma coisa muito enraizada na cultura italiana, essa questão da máfia, pelo menos é o que eu acredito, tá? Eu não sou um grande especialista em cultura italiana, mas acho que tem uma grande influência sim. E a partir daí ele começa, com um grupo de amigos dele, a se aproximar muito do que eles chamam ali de paranza, que seria a máfia. Então, eles começam a ter contatos com as famílias mafiosas daquele local ali de Nápoles em que eles moram e começam a bolar um plano de terem uma própria paranza, que seria um grupo mafioso ali em Nápoles, já que a parte da cidade em que eles estão é uma parte que está passando por algumas crises, porque os grandes chefões ou estão presos ou não podem sair de casa, e enfim, está tendo uma disputa ali por aquele território, e então eles decidem tomar aquela parte da cidade para eles. E bom, é, acho que o contexto do livro é esse, é eles tentando mesmo criar esse grupo mafioso e dominar ali a cidade e também se descobrirem como adolescente, porque a maioria desse, tanto do Nicola quanto dos amigos dele, tem 16, 17 anos, então eles estão num período ali de transição entre adolescência e vida adulta. O que é uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, porque em todo momento, assim, eu pensava que esse livro poderia ser considerado um livro juvenil pro pessoal lá da Itália, mas que pra gente aqui ele é considerado um livro adulto e depois de algumas cenas, ou de muitas cenas, eu considero esse livro um livro híbrido, que ao mesmo tempo em que ele tem uma narrativa e um jeito de falar sobre a adolescência parecido com o livro YA, ele não é um livro YA por conta da extrema violência e de falar também sobre uma sociedade e sobre assuntos que não concernem ali a juventude. A idade desses personagens é só uma questão mesmo de mostrar o crescimento de uma família mafiosa. E uma coisa que eu tava pensando enquanto li esse livro é de que, caramba, eu particularmente não sei muito sobre máfia, mas a impressão que eu tenho sobre a máfia é a seguinte: a máfia nada mais é do que grupos tribais lutando entre si e de tipo
o deslumbre desses garotos com a máfia é puramente por poder e por uma questão cultural de tipo, a gente é homem, a gente tem que estar na máfia, a gente tem que estar envolvido com alguma coisa, sabe? Tipo, as motivações desses personagens, e eu acho que isso não é uma coisa superficial do autor, e eu acho que isso é uma coisa enraizada na cultura italiana, por enfim, por muitos programas falarem sobre máfia e tal, de que, tipo, pra gente ser considerado homem, pra gente ser considerado, ter um respeito ali naquela sociedade napolitana, a gente precisa ser mafioso, a gente precisa estar ligado ali com venda de drogas e tudo mais. E que é estranho pra gente pensar assim, porque querendo ou não, pelo menos aquela região de Nápoles que o autor deixa pro leitor pensar é de que há uma guerra e de que essa guerra não necessariamente tem motivação a não ser por a questão de poder entre homens. E isso é meio, eu acho muito decadente, sabe? Essa coisa de a gente tem toda, a gente briga, a gente luta por questão de poder entre dois homens, e aí você fica tipo. Eu achei isso, tipo. Quando eu tava lendo, a impressão que eu tinha era essa, de que não existia nenhuma outra motivação por aqueles garotos quererem ser mafiosos e por aquelas guerras estarem acontecendo. Além, se for tirar a questão do tráfico de drogas, que não é uma questão tão relevante ali, é isso. E eu acho esse tema da máfia uma coisa que, apesar de eu ter gostado no livro e ter achado interessante conhecer, uma coisa meio que é como se fosse a decadência do homem ocidental, sabe? Essa questão de estar querendo sempre estar demonstrando algum tipo de poder e tudo mais, e você fica tipo, sabe? Mas assim, isso isso não é uma coisa que tire os méritos do livro, tá? Eu acho interessante conhecer essa questão da cultura, porque a gente, quando a gente pensa na Itália, a gente sempre pensa em Roma, pensa em coisa, mas se esquece de que realmente existe ali um poder paralelo naquela sociedade que é muito forte, muito, muito, muito forte mesmo. Isso a gente sabe, e assim, qualquer pessoa leiga, eu sou muito leigo nessa questão, sei que tem uma grande coisa ali envolvendo a máfia, mas, sabe, eu sentia, quando eu via eles debatendo as coisas, eu falava assim, gente, não tem motivação nenhuma a não ser querer, tipo, querer, tem até um momento em que o personagem fala isso, querer pagar de macho. E isso pra mim é estranho, sabe? Porque quando se a gente for trazer essa questão para o Brasil, por exemplo, na questão do tráfico de drogas e na questão da guerra às drogas aqui, por exemplo, existe uma questão racial de o governo querer exterminar a população negra, sabe? Então, assim, existe uma motivação muito forte em termos sociais disso, sabe? De um estado policial querendo exterminar uma população para gerar uma certa eugenia, porque o Brasil foi fundado em bases racistas. Mas na Itália é uma coisa mais cultural, sabe? É uma coisa mais de tipo. Os homens dali são influenciados a isso. E é estranho pensar, sabe? E isso foi uma coisa que eu gostei no livro porque ele me tirou da minha zona de conforto, que era uma coisa assim. Eu não leio sobre esse tipo de assunto, sobre máfia, até porque eu acho um tema muito heterossexualizado demais, é uma coisa muito tipo. Os homens héteros têm um deslumbre muito grande com essa questão da máfia, sabe? Tipo, o poderoso chefão e o irlandês e essas coisas. E eu tenho um pouco de preguiça da forma como as pessoas tratam a questão da máfia. E eu acho que o Roberto Saviano ele faz um trabalho muito interessante nos Meninos de Nápoles. É que ele mostra que, tipo assim, gente, não tem nada de misterioso por trás da máfia. São só homens querendo lutar por um poder cultural ali, sabe? Tipo, de que não tem uma motivação muito real, assim, muito concreta, além da questão do dinheiro e do tráfico de drogas, que não é tão presente. Pelo menos o Roberto Saviano não faz com que isso seja o grande ponto do livro, e que eu acho muito interessante, que ele desnuda, porque o Roberto Saviano, para quem não sabe, ele tem dois livros muito famosos sobre a questão da máfia, sobre a questão do tráfico de drogas, que é o Gomorra e o 000, sabe? Esses livros são bem famosos, enfim, eu não cheguei a lê-los, mas eu sei. E é interessante esse trabalho que ele faz nos Meninos de Nápoles, e mostra que, tipo, coisa muito cultural deles, dos italianos, e não é aquela coisa, tipo, oh meu Deus, intrigas, mistérios,
sabe, ele desnuda isso de uma maneira muito interessante, que eu acho muito, muito legal, assim, sabe? E foi uma grata surpresa ler esse livro. Eu, em determinados momentos, eu me senti um pouco atraído pelos bad boys, mas aí acontece, tem umas coisas bem ridículas que eles fazem, que aí eu fiquei tipo, não, sabe? Tipo, porque faz parte da cultura machista italiana e tá lá, e, enfim, não concordo e não vejo muita graça nisso. Mas assim, foi um livro que me prendeu, sabe? Eu não conseguia parar de ler. A escrita do Roberto Saviano é muito fluida e tem muita cena de ação. E as cenas de ação são muito bem construídas e muito bem desenvolvidas, sabe? Os plots dentro do livro são muito bem desenvolvidos. O que. E aí entra a questão de eu também achar que era um livro aí, porque tinha uma questão meio que quase de, digamos assim, aventura exagerada demais, sabe? Tipo como se você estivesse lendo uma distopia, uma fantasia que tem aquelas cenas de ações mirabolantes e tal. Sendo que na vida real a gente sabe que as coisas não são tão mirabolantes assim. Eu acho que o Roberto Saviano faz um trabalho muito bacana. De que, tipo, as cenas são muito fílmicas, né? Muito cinematográficas, mas ele sempre deixa o leitor ali com o pé no chão de mostrar que, tipo assim, isso não é tão deslumbrante na vida real, sabe? Eu acho. Mas assim, gente, o livro é muito legal, tá? Essas minhas críticas é só uma coisa meio que, tipo, eu acho um pouco essa questão de endeusarem muita máfia, acharem uma coisa muito, assim, um pouco ridícula, sabe? Mas respeito, tá? Respeito muito os gostos das outras pessoas. Mas é só porque eu acho meio bobo. E ler os Meninos de Nápoles sem Anderlice, assim, porque mudou um pouco minha opinião, sabe? Eu realmente gostei pra caramba do livro. Achei um livro muito bem desenvolvido, bem escrito. E eu tô muito curioso pra ler a continuação. Mas eu não sei quando é que vai sair aqui no Brasil, porque eu acho que, assim, sinceramente, de verdade, eu não procurei no YouTube, tá, gente? É uma coisa que eu, trabalhando em livraria e seguindo pessoas que leem livros e tal, eu não vi ninguém comentando sobre esse livro. Não é um livro que chamou muita atenção, então eu espero do coração que a Companhia das Letras traduza o segundo volume logo, porque eu tô bem curioso, porque o livro termina, sabe, isso me lembrou muito os livros juvenis, por isso que eu fiquei muito assim, desnorteado quando eu terminei de ler, que eu falei assim, gente, termina com um cliffhanger muito grande, e eu achei isso legal, sabe, porque eu fiquei bem curioso, e eu tô bem disposto mesmo a voltar pra essa história, porque é uma história que me intrigou, assim, sabe? Os personagens e as relações e tal. E a ambientação que o Roberto Saviano faz é uma delícia. Você se sente em Nápoles, sabe? E, tipo, você viaja, legal. E eu achei o máximo, achei o barato, achei um livro muito eletrizante, assim. E fica muita dica se você está procurando um livro que seja pra você ler assim de ação, de aventura e tal, leia esse livro, mas eu vou dar um alerta aqui, que se você é um leitor sensível, se você ler o primeiro capítulo e você achar pesado, não continue. Porque o primeiro capítulo tem uma cena ali bem tosca e bem bizarra, e que no decorrer do livro vão ter cenas bem, digamos assim, não legais. Cenas pesadas e tal, então, e bem gráficas, isso é bom ressaltar. Então, se você tiver algum problema ali naquela primeira cena, se você não conseguir passar a primeira cena, não, não tente mais, porque no decorrer do livro vão ter mais outras cenas. Mas enfim, gente, é isso. É um livro bem bacana, bem bacana mesmo. É o tipo de livro que não vai te acrescentar em nada na sua vida se você não quer saber sobre máfia e não quer cuidar. Mas é um livro que é bom pra você passar o tempo, sério. Tipo, muito bom pra você passar o tempo. E pra você viajar lá pra Nápoles, ficar um pouquinho lá, depois volta, dar uma risada ali um pouco com as besteiras desses personagens. E é isso. É isso, gente. Beijo. E até a próxima. Fica a dica.